Olá pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Margarete Andrade, criadora das escolas Paradiarista, e hoje, gente, eu vou contar uma história de alguém muito especial, uma história impactante. Fique até o final que eu vou revelar algo que isso também pode servir de lição para cada uma de nós. Então eu vou aqui contar o relato dessa pessoa, tudo que aconteceu com ela e o que foi que Deus fez na vida dela. Essa história aqui, gente, é uma história para você se inspirar nisso. Então vamos lá? Vou lá contar a história da escrita. Na verdade, gente, ela não quis se expor. Eu tô dando um nome fictício, tá? E ela me mandou por e-mail. Então ela falou que eu podia levar essa história aqui, porque a ideia dela é ajudar muitas outras mulheres a poder aí dar uma alavancada na sua vida e dar uma fé, dar uma esperança. Então vamos lá pro relato da nossa amiga. O nome dela é fictício, tá? Eu que inventei. Então vamos lá. Oi Margarete, tudo bem com você? Não sei como, mas eu vim parar no seu canal. Achei muito interessante porque acabei que eu entrei aqui quando você postou um vídeo dizendo aí a história da sua vida. E me emocionei também muito com a história da sua vida, o que você relatou aqui. E que também eu me inspirei para poder contar para você. Então vamos lá. Meu nome é Shirley, é um nome fictício que eu dei, tá bom, gente? Que eu não vou relatar o nome da pessoa. Meu nome é Shirley, eu tenho 39 anos de idade e tudo aconteceu quando eu me separei. Fiquei com 3 filhos, um de 4, outro de 6 e outra menina de 13 anos de idade. Eu virei cristã e tudo aconteceu quando Deus testou a minha fé. Teve um dia que o meu filho menor estava passando muito mal e eu levei ele no médico porque ele estava com febre e eu levei ele no médico. Então o médico passou uns remédios, não tinha dinheiro, estava desempregada e separada e sozinha. No hospital me deram somente um remédio para baixar a febre e eu precisava de outros medicamentos, pois ele estava com amigdalite, estava com a garganta inflamada e eu precisava comprar os anti-inflamatórios e não tinha dinheiro. Nesse meio tempo, fui para o culto. Eu levei meu filho, foi de manhã, e na parte da manhã mesmo fui para a igreja, fui para o culto, e lá as pessoas sempre foram muito solidárias comigo, sempre me ajudaram, viram que eu estava sozinha e precisava de ajuda. Sou muito agradecida por todos que me ajudaram. E nesse dia eu precisava comprar o remédio. Então eu fui pedir para uma irmã na igreja. E o que aconteceu? Essa irmã veio falar comigo, acho que ela não estava em um dia muito bom. E ela veio falar comigo o seguinte: que eu vivia na igreja e só ficava precisando dos outros. Então aquilo doeu muito no meu coração, porque o remédio era muito importante para dar para o meu filho. Margarete, eu me senti tão humilhada naquele momento, tão humilhada naquele momento. Acabou o culto,
fui para casa, chorei, 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 chorei. E falando com Deus, reclamava por que eu levava aquela vida e por que eu tinha que ser humilhada pelaquela irmã. E terminei de orar. E Deus falou muito forte no meu coração. Vá e faça uma oferta para essa irmã. E eu não entendi que Deus estava falando comigo, né? Eu falei para Deus assim, que oferta eu vou oferecer para essa mulher? Eu não tenho nada para oferecer para essa mulher, eu estou com meus filhos, estou necessitando, eu que preciso de ajuda, e eu não estou entendendo. E Deus falou fortemente comigo, assim, ofereça um serviço para limpar a casa dela. E em troca ela compra o seu remédio. E eu falei assim, mas Deus, uma faxina é muito mais caro que o valor do remédio. E Deus, de novo, a voz falou com ela, você está precisando do remédio, uma troca. Vai e me obedeça. Eu me levantei, enxuguei as minhas lágrimas e fui ao encontro daquela irmã. Fiz o trato com ela, que se ela comprasse o remédio, eu limparia a casa dela. Margarete, foi uma coisa tão sobrenatural que aconteceu, que eu não sei te explicar. Porque eu vim de uma força tão grande, olha que eu estava sem café da manhã e a minha casa não tinha nada para comer. Cheguei na casa daquela irmã e ofereci os meus serviços e ela aceitou a troca. E eu comecei a limpar, mas foi me dando algo assim tão poderoso dentro de mim. Quando Deus falou comigo, Deus falou que ia me levantar. E eu limpei aquela casa com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. E terminei rápido. E ela foi na farmácia comigo, comprou o remédio, eu levei o remédio para o meu filho. E no dia seguinte teve um culto e eu fui no culto e algumas irmãs relataram comigo o seguinte, que gostou muito da limpeza e da casa da outra irmã. E ela ficou sem entender nada, né? Na verdade, teve um culto de ação de graça naquele dia, na casa dessa irmã que ela limpou. E as pessoas ficaram maravilhadas como a casa ficou limpa e brilhando. E por incrível que pareça, Margarete, eu vou dizer uma coisa para você, porque Deus, quando tem que honrar a gente, Deus honra a gente. Gente, eu fico emocionada em falar. E ela falou o seguinte, Deus honra a gente. Naquele dia eu tive tanto no culto, eu tive tanta proposta de trabalho. Tanta proposta de trabalho. E por incrível que pareça, a minha agenda da semana ficou lotada. Olha só, gente, a minha agenda lotada. Quando Deus tem que fazer a obra, Ele faz por completo. E trabalhei a semana inteira, consegui comprar alimentos para minha casa e Deus falou para mim, olha, seja grata em tudo que você for fazer. E uma coisa eu vou dizer para você, enquanto eu estava murmurando, reclamando e sendo vítima de mim mesmo, eu não saía do lugar. E quando eu passei a agradecer por tudo, Deus começou a agir. Me lembrei de Jacó quando disse que ele lutou com Deus e falou, eu só saio daqui quando eu receber a minha bênção. E assim foi.
E eu queria dizer isso, dizer algo para vocês, porque não desista, não desista nunca. Deus é contigo, gente. Olha a história impactante. Eu fico assim, eu fico maravilhada, porque eu vou aproveitar o gancho aqui, gente, e vou contar um relato aqui também para vocês de uma época da minha vida, onde eu trabalhava, na verdade, eu tinha feito um curso de técnico de meio ambiente e pegava meus currículos e eu distribuía todos os dias, eu enviava um e-mail distribuindo os meus currículos e sempre orando e sempre pedindo a Deus para que Deus me abençoasse com um emprego naquela área, que eu ganhasse o suficiente para eu me manter, para eu manter o meu filho. E, gente, eu nunca fui chamada por nenhuma empresa que eu enviei por e-mail, mas eu não desistia. E eu andava, gente, eu tinha imprimido vários currículos meus. E eu estava trabalhando na época, mas eu estava trabalhando numa área que eu não queria ficar, que eu estava trabalhando como atendente de telemarketing. E para mim, gente, telemarketing é muito cansativo. Eu não gosto. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas eu estava trabalhando e Deus sempre falava comigo, eu vou te... Gente, Deus falava sempre comigo, eu vou te abençoar. Eu vou te tirar desse lugar. Um belo dia, quando eu saí de casa, olha, foi uma coisa muito tremenda. Saindo de casa, gente, tinha um carro parado na minha porta. E estava escrito assim, saúde ambiental. E eu olhei para aquele carro, aí estava o rapaz lá, o motorista, né, o funcionário no carro. E eu disse para ele o seguinte, vocês estão precisando de uma técnica do meio ambiente? Ele falou assim, olha, pode ser que sim, me dá o seu currículo. Eu peguei o meu currículo e entreguei para ele. E o mais interessante que esse currículo, esse rapaz, ele trabalhava em Macaé, não trabalhava no Rio. Ele pegou o meu currículo, levou para Macaé, estava dentro do carro. E, gente, por incrível que pareça, o dono do carro pegou o carro e ele tinha colocado dentro do porta-luva. Esqueceu do currículo, mas o patrão pegou o carro, veio para o Rio e o currículo estava no porta-luva e ele pegou o meu currículo. E foi numa sexta-feira, gente, numa sexta-feira que ele levou o meu currículo. Na segunda-feira, gente, eu recebi uma ligação. Olha, eu fiquei assim, para mim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu recebi uma ligação da empresa dizendo para eu levar os meus documentos e começar no dia seguinte. Gente, eu fiquei assim, Deus é fiel, Deus é fiel. E basta a gente crer, acreditar, confiar. Porque Deus faz o sobrenatural dele. Deus age, gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Não adianta você ficar parado, você ficar só esperando, só orando, só pedindo, porque não vai acontecer, tá? Você tem que agir, você tem que se movimentar, porque Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa também. Então, gente, eu fico emocionada porque eu sei do sobrenatural de Deus. Deus sempre foi fiel comigo. Por isso que eu sempre gosto de estar aqui, trazendo para vocês os meus relatos. Eu gosto de estar aqui ensinando para vocês aquilo que pode melhorar a vida de cada um de vocês também. Porque se Ele é comigo, Ele é com cada um de vocês também. E
Eu desejo toda a sorte de bênção para vocês. Eu desejo que Deus venha derramar muita sorte de bênção para a vida de vocês, que vocês venham realizar o sonho de vocês, tá bom? E mais uma vez eu peço para deixar o like, compartilhar, ativar o sininho de novas notificações. Beijo, gente. Beijo. Sou muito grata por vocês. Beijo, 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 beijo. Tchau.